Eu tava com uma faca na mão dentro do banheiro do hospital às 2 da manhã. Não para me machucar. Era para cortar a minha própria aliança. Porque meu marido tinha ido embora 3 dias antes e eu ainda não tinha conseguido tirar do dedo. E foi exatamente nesse banheiro, nessa madrugada, que Deus colocou na minha frente a coisa mais improvável que eu poderia imaginar. Mas antes de te contar o que aconteceu, você precisa entender o que eu tinha perdido. Meu nome é Fernanda. Tenho 41 anos. E por 11 anos, eu fui a mulher que nunca parava. Acordava às 5 horas da manhã. Dormia depois da meia-noite. Construí do zero uma rede de 3 clínicas de estética em Goiânia. 28 funcionários. Faturamento de R$380 mil por mês. Eu era a mulher que outras mulheres apontavam e diziam, ela conseguiu. Mas tem uma coisa que ninguém sabia. Por trás de todo aquele sucesso, tinha uma única pessoa que eu confiava cegamente. Camila. Minha sócia. Minha melhor amiga de 23 anos. Madrinha do meu casamento. A mulher que segurou minha mão quando minha mãe morreu. Eu nunca assinei um contrato sem mostrar para ela primeiro. Nunca tomei uma decisão grande sem ligar para ela. Eu confiava nela mais do que confiava em mim mesma. E foi exatamente isso que me destruiu. Em agosto do ano passado, um contador que eu tinha acabado de contratar me mandou uma mensagem às 23 horas de um domingo. Doutora Fernanda, eu preciso falar com a senhora amanhã cedo. Com urgência. Eu lembro que fiquei olhando para o celular pensando, que drama de contador. Na manhã seguinte, ele colocou na minha frente uma planilha. 1,2 milhão de reais. Esse era o valor que tinha sumido das contas das 3 clínicas nos últimos 2 anos, distribuído em transferências pequenas, imperceptíveis, feitas sempre nos dias em que eu estava viajando ou em cirurgia. Todas autorizadas com a assinatura da Camila. Eu liguei para ela na hora. Ela atendeu no segundo toque. E antes que eu dissesse uma palavra, ela falou: eu sei que você tá ligando por causa disso. E eu preciso que você me ouça. Ela chorou. Me pediu perdão. Me deu uma série de explicações que até hoje eu não consigo repetir sem sentir o estômago virar. Mas o que ficou foi isso. A pessoa que eu mais amava no mundo, além do meu marido, tinha me olhado nos olhos por 2 anos enquanto me roubava. 2 anos de tá tudo bem, Fê. 2 anos de almoços juntas. 2 anos de mensagens de bom dia. 2 anos de mentira na minha cara. Os processos vieram rápido. O banco bloqueou tudo em 10 dias. As clínicas fecharam uma por uma. A última a fechar foi a do setor Bueno. Eu fiquei do lado de fora olhando o lacre ser colocado na porta. 28 funcionários. 28 famílias. Eu memorizei o rosto de cada um deles naquele dia. 6 meses depois do fechamento, meu marido veio conversar comigo. Ele não tinha me abandonado quando perdi as clínicas. Não foi embora quando vendemos o apartamento. Ficou quando fomos morar num quarto alugado de R$900 por mês. Mas tem uma coisa que destrói um casamento mais do que a pobreza. É ver a pessoa que você ama se apagar aos poucos. Ele me olhou e disse: Fernanda, eu não aguento mais te ver assim. Você não é mais você. E ele foi embora. Não com raiva. Não com xingamento. Foi embora com aquele silêncio de quem tentou de tudo e não conseguiu. E eu fiquei sozinha num quarto de R$900, com uma aliança no dedo e uma dívida de R$340 mil ainda em aberto. Foi aí que eu peguei o único emprego que apareceu. Faxineira noturna num hospital particular. Turno das 22 horas às 6 horas. Eu que tinha 28 funcionários. Eu que tinha empresa. Eu que as pessoas apontavam. Agora eu varria corredor de hospital às 3 da manhã. E sabe o que é pior? Eu não contei para ninguém. Nem para minha irmã. Nem para nenhuma amiga. Porque a vergonha era grande demais. Era uma quinta-feira. 2h17 da manhã. Eu saí do banheiro do corredor do 3º andar com a aliança na mão, que eu tinha acabado de tirar do dedo finalmente, e ia jogar no lixo da limpeza. Foi quando eu ouvi uma voz muito fraca, vindo de um quarto com a porta entreaberta. Tem alguém aí? Eu podia ter ignorado. Não era minha função.
Eu era faxineira, não enfermeira. Mas entrei. Era uma senhora de 78 anos. Cabelo branco. Mãos finas. Olhos que pareciam ter vivido coisa demais. Ela estava chorando sozinho, sem fazer barulho, daquele jeito de quem já chorou tanto que o corpo nem treme mais. Eu perguntei se ela estava bem. Ela disse: estou. Só tô com saudade de gente que já foi. Eu sentei na cadeira do lado da cama. Fiquei com ela até as 4 horas da manhã. Ela me contou sobre o marido que tinha perdido, sobre os filhos que moravam longe, sobre uma vida inteira de histórias que ela tinha medo de morrer sem contar para ninguém. Eu não falei quase nada. Só ouvi. Quando eu me levantei para ir embora, ela segurou meu pulso e disse: como é seu nome, minha filha? Fernanda. Ela sorriu. Fernanda. Que nome bonito. Obrigada por ter ficado. Eu nunca mais a vi. 11 dias depois, quando fui perguntar da senhora do 312, uma enfermeira me disse que ela tinha ido a óbito na semana anterior. O nome dela era Dona Cecília Monteiro. Eu nem sabia o nome dela naquela noite. 3 semanas depois, meu celular tocou com um número que eu não conhecia. Um advogado. Ele disse que estava me ligando em nome do espólio de Cecília Aparecida Monteiro, falecida, e que meu nome constava no testamento atualizado dela. Eu ris. Achei que era golpe. Pedi para ele me mandar tudo por e-mail. Era real. Dona Cecília era viúva de um empresário do agronegócio. E no testamento atualizado 12 dias antes de ela morrer, ela deixou para mim uma sala comercial no setor marista, em Goiânia, avaliada em R$ 420 mil. Junto com o documento, tinha uma carta manuscrita. Eu vou ler o trecho que ela escreveu, porque eu não consigo parafrasear sem perder. Para Fernanda, que ficou comigo quando eu não tinha mais nada para oferecer. Deus me acordou naquela noite e disse: essa menina precisa de um recomeço. Eu não sei o que você perdeu, mas sei que você ainda sabe dar. E quem ainda sabe dar quando tá no fundo, merece ser levantada. Silêncio. Ela não sabia minha história. Eu não sabia a dela. Mas Deus sabia das duas. Eu vendi a sala. Quitei a dívida. Abri uma clínica menor, só minha, sem sócia, com 6 funcionários. Meu marido voltou 4 meses depois. Mas eu preciso ser honesta com você. Nada disso é o ponto da história. O ponto é que na noite mais escura da minha vida, no corredor de um hospital, com uma aliança na mão e vergonha demais para contar para alguém o que eu estava passando, eu ainda fui capaz de sentar do lado de uma estranha e ouvir. Não porque eu era forte. Eu estava destruída. Mas porque dentro de mim ainda tinha alguma coisa que Deus não tinha deixado apagar. E foi exatamente essa coisa pequena, que eu nem sabia que ainda tinha, que Ele usou para me salvar. Se você está no seu corredor agora, eu quero que você lembre disso. Deus não precisa de tudo de você para agir. Ele só precisa do que sobrou. Compartilha com alguém que está no fundo agora. Talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje.